Paz do Senhor Jesus Cristo, profeta de Deus, glória a Jesus, canal Reconstruindo Vidas. Você é novo aqui, meu irmão? Não perca tempo. Deixa aí o seu gostei, inscreva-se no canal, ativa os sininhos das notificações, fica por dentro de tudo que está rolando aqui, meu irmão. O que está rolando aqui é nada mais, nada menos do que a Santa Palavra de Deus, as Santas Escrituras. Meu querido, este canal aqui, você já sabe que já está há mais tempo no canal, ele é designado para abençoar a sua vida e de tantos outros demais. Não está ainda interligado acerca disso? Querido, fica até o final, esse vídeo aqui está fantástico. Nós vamos viajar um pouquinho na Palavra de Deus acerca do rei Davi, mas nós vamos aqui trazer algo muito importante que vai chamar a minha e a sua atenção para os próximos dias subsequentes. Eita, dias complicados são esses que estamos vivendo, mas Deus tem nos dado graça e não será diferente. E pela palavra do Senhor nós temos tido um caminho norte e essa sempre será a nossa bússola até que se finde todas as coisas e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores venha reinar, rasgando esses céus para nos levar, para nos buscar. Tá bom, meu querido? Mas tem uma informação para você. Ninguém sabe senão o Pai o dia que Ele voltará. Se você acha que dá tempo de você fazer tudo que sua carne está pedindo até que Jesus volte, cuidado, pode ser que você retorne para Ele antes que Ele volte para você, tá bom? Vamos fazer uso da palavra do Senhor, alguns versículos apenas, amém, que está aqui no capítulo de número 30, 1 Samuel, capítulo 30, tá certo, meu querido? E nós vamos aqui utilizar alguns versículos, a partir do versículo de número 4, diz assim: Então Davi e o povo que com ele estava, ergueu a sua voz muito, e chorou muito, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus, e Davi disse a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Rogo-te, me traga aqui o éfode. E Abitar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: Persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Meu querido, até aqui é o suficiente. Palavra de Deus essa que nos traz uma lição suprema. Você vai entender ao longo desse vídeo aqui. Não se esqueça, meu querido, ative aí, tá bom, o sininho de notificação e não esqueça de compartilhar esse vídeo para abençoar mais pessoas. Assim vamos fazer uso dessa palavra do Senhor. Queridos, falar dessa história aqui é necessário você estudar desde o capítulo 27 de 1 Samuel. A Bíblia nos diz que o coração do homem ele é enganoso. E quando nós confiamos 100% no nosso coração, nós vamos cair acerca daquilo que também está escrito, que a sabedoria do homem para Deus é loucura. E geralmente aquilo que passa pelo seu coração tem o hábito de governar todo o seu corpo, e isso vai te trazer uma realidade. Porque tudo aquilo que governa na sua cabeça, governa no seu coração e vai refletir no seu corpo. Então é um combinado. E aí isso tudo, se tiver desconectado com o reino dos céus, vai te levar ao pecado. E a Bíblia diz que todo pecado ele é proveniente do corpo. Davi não consulta Deus no capítulo 27 e ele diz no seu coração: o melhor para mim é fugir, porque Saul queria o matar. Então, Saul querendo o matar, aonde que Davi ele vai se refugiar? Ele vai se refugiar justamente na terra dos filisteus. Então ele faz um acerto com um rei naquela época vigente, e este rei ele dá uma cidade para Davi ficar. Essa cidade é chamada de Ziglag.
Então Davi, ele foi junto com 600 homens e as suas famílias, ou seja, esposa, filhos e filhas. E levaram todos os seus despojos, então eles tinham ali alguns bens, algumas finanças, podemos dizer assim. Então Davi, ele começa a cometer uma sucessão de erros. É claro que o rei, naquela época, ele tinha um único objetivo. Como Davi já tinha mostrado todo o seu poderio e as suas habilidades, até mesmo já derrotando o gigante Golias, que inclusive era filisteu, pensa assim o rei: se eu tiver esse camarada aqui comigo, ninguém mais me segura nas batalhas. É vitória garantida. Até que um dos filisteus, em uma das suas batalhas, só pode ter sido uma revelação de Deus. Um filisteu tendo uma revelação de Deus. Pois é, acredite aí. Eu acredito assim dessa forma. Porque um dos principais, ele então tem uma ideia e diz assim: esse por um acaso não é Davi? Aquele combatente? Sim. Rapaz, se esse homem ele vira casaca no meio da guerra, nós estamos acabados, nós estamos fritos, porque este homem ele é muito habilidoso. E todos os 600 homens que estavam com Davi mostravam ser homens valorosos também, homens valentes, homens de batalha, homens de guerra. E então, neste exato momento, o rei ele compra essa ideia dada por um dos principais dos filisteus. E então eles decidem de não levar Davi para uma guerra importante. Quando eles retomam para sua cidade de Ziglag, os amalequitas eles tinham tocado o terror naquele lugar. Eles tocaram fogo, levaram seus despojos, levaram as suas mulheres, os seus filhos e filhas. E então aqueles homens pensaram até mesmo em apedrejar Davi. E aí, meu querido, a Bíblia nos diz que eles sentiram vontade de chorar. Mas eles choraram, está aqui no versículo de número 4, até que não tiveram mais força para chorar. E aqui nós já temos algo para o nosso coração. Quem diz que para chorar você não precisa de força? Eles choraram até não ter mais força para chorar. Até mesmo o choro que nós exprimimos no momento de angústia revela ainda a força que tem dentro de nós. Porque só consegue chorar aquele que tem força para expelir para fora aquilo que está para o lado de dentro. Inclusive, o choro, sim, ele pode ser um processo de limpeza interior, limpeza da alma. Você só coloca para fora aquilo que você não consegue expressar naquele momento em palavras. E é por isso que o Espírito Santo ele é colecionador de lágrimas. Porque quando você não consegue encontrar complexidade nas suas palavras e a emoção do momento toma conta do seu coração, geralmente você consegue jogar para fora toda a verdade que a palavra não consegue condimensionar, mesmo que tenha tanta obviedade gramatical, ainda que tenha um impacto, as lágrimas elas são muito mais profundas que isso. Pois bem, Davi, ele agora toma uma atitude que deveria ter tomado muito antes. Ele diz assim: me traz o éfode. Por que o éfode? Porque o éfode ele utilizava apenas para orar. Davi vai tomar a atitude que deveria ter tomado desde o capítulo 27. Quando pensa no seu coração, melhor para mim é fugir de Saul. Davi começa a orar a Deus. Davi vai buscando ao Senhor e vai fazendo perguntas. Davi ele não diz coisas que geralmente nós dizemos enaltecendo o grande poder de Deus, e isso é muito necessário. Mas aqui Deus ele está nos ensinando que ter intimidade com Deus é muito mais do que falar palavras repetidas que eu e você pronunciamos no culto, como glória a Deus, aleluias, que são apenas palavras que estão saindo dos lábios, mas talvez eu e você, em dados momentos, estamos distante de Deus. Estamos apenas repetindo por repetir, repetimos o culto, repetimos as falas, repetimos os louvores, repetimos as ações assim na vida, e se você não ficar atento, sem perceber inconscientemente, você apenas vai passando de ano, você apenas vai fazendo as coisas porque se acostumou com o sagrado, você apenas se convence de que a igreja é um bom lugar, por isso você não falta um culto,
Mas há muito tempo que eu e você talvez venhamos andando dentro da igreja desconvertido por ser um convencido. E assim temos 2 graus de pessoas dentro das congregações. Pessoas que estão lá dentro e que têm carteirinha de membro, participam da Santa Ceia, mas são pessoas apenas convencidas de que ali é o melhor lugar para se estar, mas não estão convertidas ao ponto de ter intimidade com Deus, e aí a gente vai perdendo as referências e vamos vivendo por viver e vamos vivendo de qualquer forma na casa do Senhor. Pois bem, Davi, ele vai fazendo perguntas. Há quanto tempo que você não ora fazendo perguntas para Deus? Há quanto tempo que você não chama Deus na intimidade como se Ele fosse literalmente o seu Pai que verdadeiramente Ele é? Há quanto tempo não tratamos Deus como a pessoa mais importante da nossa casa e apenas dizemos que Ele é importante quando na verdade o importante não é o suficiente quando falamos de Jesus, e sim prioridade? Há quanto tempo Jesus ele não é prioridade na minha e na sua vida, e amalequitas têm tomado posse dos nossos despojos e talvez tenha tocado fogo na nossa casa, nas nossas finanças, nas áreas mais abrangentes das nossas vidas. Davi começa a orar e fazer pergunta a Deus. E Deus ele fala, vai, porque certamente alcançará. E retomará tudo que possuía antes. Pois bem, então Davi, ele pega aqueles 600 homens com ódio no coração, talvez, querendo apedrejar Davi, porque a Bíblia diz que os homens pensaram em apedrejá-lo. Afinal de contas, eles perderam as suas famílias, suas mulheres, os seus filhos, e só um homem que perdeu talvez a família, que perdeu a esposa, sabe a complexidade que é essas palavras que estou dizendo agora. Mas por uma última vez esses homens deram um voto de confiança e acreditaram que realmente Deus ele tinha ouvido a voz de Davi e que ele tinha respondido aquele homem que estava à frente do campo de batalha por todo o respeito da história que ele já tinha criado em Israel. Eles vão atrás destes homens, mas Deus não deu uma referência, não deu um norte, ele simplesmente foi. Foi mais ou menos como Abraão, sai da terra que tu estás e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu um GPS, Deus não deu um norte, ele simplesmente foi. E aqui nós temos algo profundo. Deus ele só revela o segundo passo para quem dá o primeiro. Se você não deu o primeiro passo, vai ser impossível Deus ele revelar o que vai ser o próximo passo se você não fizer a sua parte. Dá o primeiro passo, querido, e deixa Jesus fazer o restante. Davi ele dá o primeiro passo. E o segundo passo, quem vai designar é o próprio Deus, porque pelo meio do caminho vai ter um homem jogado no chão, um homem que está quase morrendo. Davi diz, alimente ele, sem saber quem é. Este homem estava quase morrendo, adoecido. Este homem era um egípcio que fazia parte do exército dos amalequitas. Quando este homem ele acorda e Davi manda alimentar aquele homem, Davi ele manda hidratar aquele homem. E quando ele vai tomando a sua lucidez, Davi começa novamente a fazer pergunta. Davi pergunta, de onde que tu vem? Quem é você? E ele diz, eu sou um egípcio dos soldados amalequitas. E nós fomos até a região de Ziglag, tocamos fogo naquela cidade, roubamos todos os despojos, nós tocamos o terror naquela cidade. Então eu adoeci pelo meio do caminho e meu senhor deixou morrer. Davi se apresenta para aquele homem, sabe quem eu sou? Eu sou o dono da cidade que você tacou fogo. Aquele homem lhe pede para que ele não morra. E então Davi, ele diz, eu não vou te matar, apenas eu quero que você me leve até o lugar onde eles estão. E aqui fica uma lição profunda. Se você quer realmente viver o inacreditável, o sensacional de Deus, se você quer chegar até o lugar onde você vai tomar todas as suas posses e os seus despojos, talvez esteja na hora de você alimentar aqueles que o feriu. Porque no dia que você tiver a coragem de fazer algo diferente e viver o caráter de Cristo e alimentar quem está tentando te matar, de você
curar a ferida de quem está tentando abrir as suas, você vai viver dias diferentes. Porque aquele homem, ele ajudou todo aquele exército dos amalequitas a tomarem as posses dele mesmo, a roubar tudo que ele tinha. Mas aquele mesmo homem adoecido, Davi, ele alimenta ele e depois ele vira um GPS. Depois ele vira uma rota. Aquele homem, ele vai virar um Waze. E ele vai levar Davi justamente até o lugar onde estavam os amalequitas, comemorando. Mas quando chega naquele lugar, o exército que estava junto com Davi, aqueles 600 homens de batalha, eu imagino eles vendo a sua esposa, os seus filhos, e a vontade de tomar posse daquilo que é deles, porque a família deles estavam lá. Talvez eles tenham pensado, vamos agora, e Davi, calma, nós vamos ao crepúsculo, nós vamos quando anoitecer, nós vamos de madrugada, e a Bíblia diz que eles feriu todos os amalequitas pela madrugada e até o outro dia seguinte, até que apenas 400 conseguiram fugir nos seus camelos, mas o que ficou lá, todos caíram ao fio da espada. E aqui tem uma outra reflexão. Calma, silêncio enquanto todo mundo está te vendo. Mas se você quer dizer algo em meio a uma batalha, de madrugada o seu inimigo está dormindo. E é a hora de você começar a falar com aquele que pode resolver os seus problemas e fazer com que você encontre o maior adversário da sua vida, materialmente falando, que pode ser a sua oportunidade de alimentar a este que talvez será a chave que vai abrir a porta para a próxima etapa da tua vida. Não acredita nisso, meu querido? O evangelho, ele é contramão da lógica. Jesus, ele poderia ter enxergado eu e você como inimigo. Quando ele tem a visão, enxerga a cruz. Quando ele volta ao estágio de visão limitada de homem, ele começa a se frustrar, ele vai suar sangue, ele vai ter hemaditrose. E ele diz, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Voltando novamente à visão de Deus, ele diz, mas que não seja feita a minha, todavia a tua vontade. Deus, ele poderia ter nos enxergado como inimigo e jamais ter oferecido o teu filho. E aí você pensa, foi necessário? Jesus não sabia o que ia passar. A Bíblia diz que ele é o cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Quer viver dias memoráveis? Está na hora de você alimentar o seu inimigo. Porque se você tiver coragem de orar por aqueles que maldizem de você, se você tiver coragem de praticar o bem para aqueles que tanto te querem mal, se você tiver coragem de abençoar aqueles que amaldiçoam a sua vida com palavras, você vai ver que todo o peso não vai ficar sobre ti, mas vai ficar sobre aquele que pratica essa iniquidade. Inclusive, em um dos versículos do Salmo 91 diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Oh meu Deus, aleluias, porque o Senhor, ele guarda aquele que tem o caráter de Cristo. A Bíblia diz para você praticar todos esses princípios, mas a Bíblia, ela não põe uma condição que você deve apenas amar as pessoas pelo fato de elas carregarem uma boa energia, serem de uma boa áurea, pessoas que deixam o ambiente leve, não. Inclusive Jesus não veio para essas pessoas, essas já estão recuperadas. Jesus, ele veio justamente para aquela pessoa extremamente difícil de lidar, aquela pessoa que com uma palavra ela modifica todo o ambiente e fica completamente pesado. Jesus, ele veio para isso, meu querido. Ele veio para os doentes. Quer viver algo espetacular? Guarde isso no seu coração em nome do Senhor Jesus. Compartilhe para mais pessoas. Eu peço em nome do Senhor Jesus que você deixe o seu like e reenvie esse vídeo para mais pessoas que estão precisando liberar perdão. Porque se você está chorando porque o seu despojo foi tomado, se a tua casa está pegando fogo porque um amalequita chegou até a sua residência e revirou tudo de cabeça para baixo e está tudo fora do lugar, não amaldiçoa que tentou te amaldiçoar. Você tem o caráter de Cristo, meu lindo.
começa a fazer o contrário. Começa a abençoar aqueles que tentam te amaldiçoar. Porque Cristo Jesus, Ele é contigo nessa caminhada. E Ele te prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias. E o Senhor estará comigo e com você. Creia nessa palavra que Ele está liberando para o seu coração. E seja abençoado pelo poder da glória e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço. Te agradeço mais uma vez pelo Senhor ter liberado essa palavra. E nós hoje estamos, meu Deus, Senhor Jesus, vivendo mais um dia, ou talvez menos um dia, porque o processo de morte começa quando nós nascemos. Toda vez que nós temos a oportunidade de amanhecer, não é mais um, é menos um dia. Pai, eu peço que o Senhor possa alcançar o coração deste que me ouve, desta que me ouve, de todo esse público, papai, que está aqui no YouTube e que precisa de calmaria, precisa voltar a ter paz para dormir. Ensine todas essas pessoas que me ouvem, ó Senhor, a praticar o perdão, que tanto liberta, meu Deus, Senhor Jesus, por dentro e por fora, que volta a trazer um sorriso sincero no rosto, que volta a nos trazer a calmaria e a paz necessária para viver esses dias tão mal aqui na terra. E eu creio que pelo poder dessa palavra, que não é minha, que é tua, a minha responsabilidade é apenas de replicar pelo poder desta palavra, as pessoas estarão sendo abençoadas neste exato momento. Peço-te, ó Pai, que o Senhor possa invadir os corações com toda a simplicidade, humildade e elegância que o Senhor tem, e mude essa chave, meu Deus, mude essa chave de uma vez por todas e leve essa pessoa a viver o inacreditável e espetacular. Se você crê como eu, em nome do Senhor Jesus, diga um sincero amém, confirmando todas essas palavras. Que a paz possa reinar no seu coração, meu querido. Um beijo caloroso do seu irmão em Cristo, presbítero Osmar. Meu querido, fica com Deus, pratique o perdão, Jesus te ama e eu também. Canal Reconstruindo Vidas, um grande abraço e um grande beijo para você. Fica com Deus, graça e paz, meu querido.